Há momentos em que o mal não precisa derrubar você com violência. Ele tenta fazer isso por dentro, devagar, desgastando sua esperança, esvaziando sua coragem, soprando mentiras sutis que dizem: não vale mais lutar. Esse tipo de ataque é silencioso, quase imperceptível, e é por isso que machuca tanto. Você acorda cansado, vive cansado, ora cansado, e começa a acreditar que talvez não tenha mais força para continuar. E quando o desânimo se instala, ele distorce tudo. O que antes era um desafio parece um muro. O que antes era apenas uma fase parece um destino. Você olha para as próprias quedas e sente vergonha. Olha para as próprias tentativas e se sente pequeno. Olha para as próprias lutas e pensa: talvez não tenha sido escolhido para vencer isso. É assim que o inimigo trabalha. Não precisa destruir. Basta convencer você de que já está derrotado. Mas a palavra diz algo completamente diferente. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Deus não chamou você para cair no dia mau. Ele chamou você para resistir nele. Joyce Meyer costuma dizer que o diabo não teme o cristão perfeito, mas aquele que insiste em se levantar depois de cair. Porque quem se levanta, mesmo ferido, revela que a força não vem dele. Vem de Deus. Billy Graham lembrava que as águias não fogem da tempestade, elas usam o vento contrário para subir mais alto. Deus não elimina a ventania, mas ensina você a voar dentro dela. O vento que veio para derrubar se torna, nas mãos de Deus, a força que te eleva. E é por isso que você ainda está de pé. Não porque foi fácil, não porque você é forte demais, mas porque Deus tem te sustentado quando suas pernas já queriam ceder. Então, antes de concluir que o que você está vivendo é derrota, faça uma pergunta mais profunda. Será que este campo de batalha não é exatamente o lugar onde Deus está treinando você para permanecer? Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito de Deus vai revelar que a resistência que você carrega não é fraqueza. É prova do chamado que está sobre você. Se essa palavra tem encontrado abrigo no seu coração, inscreva-se neste canal. Aqui, você encontrará alimento para a alma, direção espiritual e consolo para os dias em que a fé parece fraquejar. Esta é uma comunidade de resistência, não de perfeição. Cada vídeo é um lembrete de que a queda nunca é o fim, e a permanência é o sinal de quem foi sustentado por Deus. Inscrever-se é permanecer conectado a um espaço onde a esperança é restaurada a cada palavra. Porque o mal tentou te derrubar, mas Deus te mantém de pé. E enquanto houver vida, haverá propósito. E enquanto houver propósito, haverá graça. E enquanto houver graça, não haverá queda que dure para sempre. Você foi feito para permanecer, não porque é forte, mas porque Deus nunca te deixará cair sozinho. Ele te ergue, te sustenta e te envia. E quando tudo isso passar, o mundo verá. O que te manteve de pé não foi tua força, foi o amor que nunca falhou. O desânimo é a primeira tentativa do mal para que você desista antes da vitória. O desânimo sempre chega antes da vitória, como o vento frio que antecede o amanhecer. Ele é o sinal de que algo está sendo travado não apenas no natural, mas no espiritual. Neemias entendeu isso quando escreveu: as suas mãos enfraquecerão da obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. O mal sabia que não conseguiria destruir os muros de fora, então tentou enfraquecer as mãos de dentro. Esse é o padrão de todo ataque espiritual. Ele não começa nas circunstâncias, começa na mente. O inimigo tenta fazer você desistir antes de vencer, porque ele sabe que, se você continuar, ele perde. O desânimo não é simples cansaço. Ele é uma infiltração espiritual.
Ele se instala quando o coração perde a visão do propósito. É uma espécie de escuridão interna que faz tudo parecer inútil. É como uma neblina que distorce o horizonte. Você ainda está no mesmo lugar, mas não consegue mais enxergar o que te motivava a caminhar. O inimigo sabe que a esperança é combustível da fé e por isso ataca o que a sustenta. Ele não precisa apagar a luz, basta convencer você de que ela não existe. A neurociência revela algo profundo. Quando o cérebro está desmotivado, ele produz menos dopamina, a substância da expectativa, da recompensa, da alegria. É isso que o desânimo faz. Ele reduz sua capacidade biológica de esperar. O espiritual e o emocional se cruzam e a alma passa a traduzir isso como desesperança. O inimigo conhece essa vulnerabilidade. Ele sabe que, se conseguir roubar a tua expectativa, ele rouba a tua energia. E quando ele rouba a tua energia, ele paralisa a tua fé. Mas Neemias não se entregou. Ele pediu a Deus que fortalecesse suas mãos. Há uma sabedoria espiritual em entender que não é o cansaço que precisa ser vencido, mas a infiltração que o provoca. O desânimo se disfarça de pausa, mas é sabotagem. E Deus quer que você perceba isso. Porque há coisas que não são falta de força, são ataques à esperança. Há dias em que o que está cansado não é o corpo, é a alma. E é nesses dias que o Espírito Santo chega com uma força que não vem da carne, mas do céu. O desânimo tenta apagar o fogo lentamente. Ele não sopra, ele sufoca. Ele não destrói de forma explosiva, ele corta o oxigênio da fé. É o vento frio que invade o coração e faz o fogo espiritual perder o brilho. Mas a palavra reacende o que o cansaço tenta apagar. O salmista declarou: "Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes." Salmos 27:13. Essa frase é o antídoto contra o desânimo, porque quem crê que ainda verá, não desiste de esperar. O mal tenta te convencer de que o desânimo é normal, que é apenas um reflexo da vida dura. Mas há uma diferença entre o cansaço humano e o desânimo espiritual. O cansaço te faz descansar, o desânimo te faz parar. O cansaço te chama para repor forças, o desânimo te convence de que não vale a pena tentar de novo. Deus te permite o cansaço, Ele te convida a repousar. Mas o desânimo, ele quer que você combata, porque ele é um ladrão disfarçado de descanso. Há uma voz que o desânimo não suporta, a voz da lembrança. Quando você começa a lembrar o que Deus já fez, a chama reacende. O inimigo tenta te fazer esquecer as vitórias passadas, porque sabe que elas alimentam a fé para as próximas. Lembrar é resistir. É por isso que o salmista dizia: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios." Salmos 103:2. O desânimo perde força quando a gratidão é praticada. A lembrança das promessas renova a energia para continuar. Há uma delicadeza em Deus que o desânimo não entende. Ele não chega com barulho para te animar, ele chega com presença. Às vezes, ele apenas te envolve em silêncio e diz: "Eu ainda estou aqui." E essa consciência, por si só, é suficiente para reacender a esperança. O desânimo diz: "Você está só." Deus responde: "Eu nunca saí daqui." E esse diálogo silencioso é o que transforma o coração cansado em coração firme. Se o mal tentou te derrubar através do desânimo, é sinal de que o teu avanço ameaça o inferno. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele só ataca quem está construindo algo no reino. Neemias estava reconstruindo muros. Você está reconstruindo fé, propósito, família, chamado, e o mal tenta parar antes que o muro fique pronto. Mas Deus te dá as mesmas palavras de Neemias: "Fortalece as minhas mãos." Essa oração é mais poderosa do que qualquer desânimo. Você ainda vai ver o que Deus prometeu.
ainda vai provar o que ele preparou, ainda vai experimentar a bondade que o desânimo tentou esconder. E se neste momento essa mensagem está te alcançando, comente aqui abaixo uma simples frase de fé: Deus me mantém de pé. O comentário não é exposição, é declaração. É uma forma de transformar palavra em posicionamento, porque cada vez que você declara fé em meio ao cansaço, o inferno se cala e o céu se move. O desânimo não é o fim, é o sinal de que algo maior está prestes a começar. Quando tudo parecer pesado, lembre-se, você não foi feito para parar, foi feito para permanecer. Deus está fortalecendo tuas mãos, aquecendo teu coração e reativando tua esperança. E no tempo certo, o mesmo inimigo que tentou te enfraquecer vai assistir à tua vitória. Porque o mal tentou te derrubar, mas Deus, sempre Deus, te mantém de pé. O mal sabe onde tocar. Ele ataca na área que sustenta a tua fé. Há uma estratégia antiga nas trevas: atacar não o exterior, mas o essencial. O inimigo não desperdiça esforços tentando destruir o que é visível. Ele mira o invisível. Ele conhece os lugares onde a tua fé se apoia, os alicerces que sustentam teu propósito, e é ali que ele investe. Lucas 22:31 revela isso com clareza. Jesus diz a Pedro: Satanás pediu para peneirar-te como trigo. O alvo não era o corpo de Pedro, era sua fé. Não era sua reputação, era sua confiança. O mal não se incomoda com o que você tem, ele teme o que você crê. Quando o mal quer te enfraquecer, ele não começa pelas bordas da tua vida, mas pelo centro. Ele toca nas áreas mais sensíveis, aquelas que te definem espiritualmente. Para alguns, é a família. Para outros, o ministério. Para outros ainda, a identidade. Ele vai onde tua fé é mais exposta. E o que o inimigo mais deseja é distorcer tua percepção de Deus. Ele quer que você associe dor com abandono, demora com rejeição e silêncio com ausência. Ele sabe que se conseguir afetar a tua visão de quem Deus é, todo o resto desmorona por consequência. Há pessoas que vivem ciclos de provações repetitivas e não percebem que há um padrão espiritual por trás. As mesmas situações voltam, apenas com rostos diferentes. O mesmo tipo de decepção, o mesmo tipo de perda, o mesmo tipo de dor. Isso acontece porque o inimigo encontrou uma brecha específica, uma área ainda não curada, onde ele pode tocar e gerar instabilidade. Ele não atira ao acaso. Ele estuda, observa e ataca o fundamento da tua confiança. Mas o que ele ignora é que Deus usa até os ataques para te fortalecer exatamente no ponto onde você é mais vulnerável. Uma mulher de oração, certa vez, começou a duvidar de sua própria intercessão. Orava por pessoas, mas sentia que suas palavras não chegavam ao céu. Tudo parecia seco. Até que o Espírito Santo lhe revelou: o ataque não era contra suas orações, era contra sua fé nelas. O inimigo sabia que, se ela acreditasse que suas palavras não tinham poder, cessaria sua intercessão. E foi aí que ela percebeu: o ataque era um sinal de que suas orações estavam fazendo diferença. O inferno só se levanta contra aquilo que o ameaça. A alma espiritual é como uma construção. O inimigo nunca se preocupa com a pintura das paredes. Ele vai direto aos alicerces. É ali que ele tenta penetrar, corroendo a base da confiança. Mas Deus é o arquiteto que inspeciona cada rachadura, e quando percebe o toque do inimigo, ele reforça o concreto da tua fé. O Espírito Santo não apaga o fogo do ataque. Ele transforma as cinzas em cimento para reconstruir tua confiança. E assim, cada ferida antiga se torna uma nova camada de resistência. Muitos chamam de coincidência o que é, na verdade, direcionamento espiritual. Aquilo que se repete constantemente não é acaso, é território que o inimigo tenta dominar. Ele volta sempre no mesmo ponto porque sabe
que é ali que você hesita. Mas Deus quer que você perceba o padrão, não para temer, mas para discernir. Porque discernimento é o antídoto contra manipulação. Quando você identifica a área do ataque, você também descobre a área do teu chamado. O que o inimigo mais tenta destruir é o que o céu mais pretende usar. O inimigo atacou Pedro na fé, porque Pedro seria o pregador. Atacou Davi na moral, porque Davi seria o símbolo da aliança. Atacou Jó na integridade, porque Jó seria a prova viva da fidelidade de Deus. O padrão é o mesmo. Quanto maior o propósito, mais específica é a guerra. O mal não te persegue por quem você foi, mas por quem você está se tornando. Ele ataca as sementes antes que virem árvores. Ele tenta destruir o fundamento antes que o edifício da tua fé se erga por completo. É por isso que Jesus orou algo tão precioso por Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não pediu que o ataque fosse cancelado. Pediu que a fé resistisse dentro do ataque. Deus nem sempre impede a peneira, mas fortalece o trigo. Ele permite a prova, mas preserva a essência. A peneira expõe o que é falso e confirma o que é verdadeiro. E quando o processo termina, o trigo sai puro, limpo, pronto para frutificar. O mal toca, mas Deus transforma. O mal tenta paralisar, mas Deus aprofunda. O mal tenta te fazer duvidar, mas Deus te faz depender. E é nesse entrelaçar de lutas e aprendizados que a fé deixa de ser teoria e se torna vivência. Cada lágrima derramada vira testemunho. Cada dúvida superada vira convicção. Cada queda vencida vira força para permanecer. Deus não desperdiça nenhum ataque. Ele usa cada um como ferramenta para consolidar teu propósito. E se há uma verdade que precisa ser gravada em teu coração, é esta: a área onde o mal mais te toca é a área onde Deus mais vai te usar. O ataque não é evidência de fraqueza, é confirmação de propósito. Se o inferno tem tentado tocar o teu casamento, tua mente, tua fé, tua esperança, é porque há uma promessa acesa nesses lugares. E o que o mal tenta paralisar, o céu já decidiu fazer florescer. Você está sendo peneirado, mas não será perdido. O mal sabe onde tocar, mas Deus sabe onde sustentar. Permanecer de pé não é ser forte, é depender. Há uma ideia profundamente equivocada circulando entre os corações cansados, a de que permanecer de pé é prova de força. Mas a verdade espiritual é o oposto. Permanecer é o resultado da dependência. Quem confia em Deus não é quem nunca cai, é quem, ao cair, reconhece a própria fraqueza e se apoia na graça. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Essas palavras não vêm de um homem invencível, mas de um homem sustentado. Paulo aprendeu que resistência não nasce da autoconfiança, mas da rendição. Há um engano que o mundo chama de virtude: a autossuficiência. A ideia de que ser forte é não precisar de ninguém, mas a fé desmonta esse mito com ternura e verdade. Deus nunca chamou ninguém para ser independente, mas para ser dependente dele. É no reconhecimento da fraqueza que o poder de Deus se manifesta. A força do cristão não está em resistir sozinho, mas em se apoiar com humildade no braço do Eterno. É na confissão sincera: Senhor, eu não aguento mais, que o milagre começa a agir. Porque a graça não corre para quem se mostra forte, corre para quem se reconhece fraco. Joyce Meyer diz: a verdadeira força está em admitir fraqueza e pedir ajuda a Deus. Essa frase carrega uma sabedoria prática e espiritual que o orgulho moderno não entende. O orgulho quer provar, a fé quer confiar. O orgulho busca controlar, a fé aprende a se render.
Quando a alma compreende que depender de Deus não é sinal de derrota, mas de maturidade, ela finalmente descansa. O descanso da alma não está em vencer tudo, mas em saber que há alguém que vence junto. A neurociência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Quando o cérebro reconhece vulnerabilidade, ele ativa regiões ligadas à cooperação, à empatia e à fé. Em outras palavras, admitir fragilidade abre espaço para conexão. O isolamento endurece o coração, mas a dependência o torna sensível à presença. Quando você diz, Senhor, eu preciso de Ti, o cérebro e o espírito entram em sintonia. A oração se torna uma ponte que reconecta o corpo e a alma, a fonte de equilíbrio. A fé, então, não é fuga da dor, é aprendizado dentro dela. Há um equívoco espiritual que muitos carregam, o de acreditar que Deus só se move quando estamos fortes. Mas a história mostra o contrário. Ele se move nos becos, nas ruínas, nas noites em que o coração já não sabe o que dizer. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi na caverna que Elias ouviu a voz suave. Foi na prisão que Paulo escreveu as palavras mais libertadoras. Deus não precisa de palcos, ele precisa de corações dispostos. A força dele não se manifesta no palco da vitória, mas no bastidor da fraqueza. Permanecer de pé, portanto, não é uma conquista física, é uma decisão espiritual. É olhar para o caos e dizer, ainda assim, confiarei. É continuar caminhando mesmo sem visibilidade, porque a confiança se tornou bússola. A fé não ignora o medo, mas o ultrapassa. E quanto mais o coração aprende a depender, mais leve fica o fardo de existir. A dependência transforma a luta em comunhão, o desespero em entrega, a dor em adoração. Há uma beleza silenciosa em se apoiar em Deus. É o momento em que a alma cansada de lutar se permite ser carregada. O mal quer te convencer de que depender é fraqueza, porque ele teme o poder que vem da rendição. Um coração rendido é indomável, porque quando o inferno empurra, Deus sustenta. Quando o inimigo acusa, Deus abraça. E quando o desânimo sussurra, acaba, Deus sussurra, continua. Permanecer, às vezes, é só isso, ouvir o segundo sussurro. Quando Jesus carregava a cruz, parecia fraco. Aos olhos humanos, era derrota, mas era ali, na vulnerabilidade, que o poder da salvação estava sendo liberado. Ele nos ensinou que a maior vitória nasce da maior entrega. E assim, toda vez que você se dobra diante de Deus, o inferno treme, porque sabe que alguém que se rende ao céu se torna impossível de derrubar. Dependência é invencibilidade disfarçada de rendição. O mal tentou te convencer de que ser forte é não precisar. Mas Deus está te ensinando que ser forte é saber depender. O inimigo quer que você se isole, que lute sozinho, que se desgaste na autossuficiência. Mas o Espírito te chama de volta à dependência sagrada. Aquela que diz, eu posso cair, mas o Senhor me levanta. Eu posso fraquejar, mas Ele me sustenta. E é nesse ciclo de queda e graça, dor e restauração, que nascem os verdadeiros guerreiros da fé. E se esta palavra tem acendido algo em teu coração, curta e compartilhe este vídeo. Não por engajamento, mas como ato profético. Cada vez que esta mensagem alcança outro coração, o desânimo perde força e a esperança se espalha. Há alguém em algum lugar que precisa ouvir que depender de Deus não é falhar, é sobreviver. E quando o mundo entender isso, verá que os mais fortes não são os que resistem sozinhos, mas os que permanecem rendidos diante da graça que nunca falha. O mal quer te parar, porque o céu já moveu algo a teu favor. Há uma lei espiritual silenciosa que poucos percebem. Quanto mais próxima a resposta, mais intensa a resistência. Daniel viveu isso quando o anjo lhe disse,
Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. O céu já havia se movido, mas o mal resistia. Essa passagem revela um mistério profundo. A guerra espiritual acontece no intervalo entre o pedido e a resposta. O inferno não luta contra pedidos vazios. Ele luta contra orações que já foram atendidas no invisível. Quando o mal tenta te paralisar, não é porque nada está acontecendo, mas porque algo já começou. O aumento da pressão é o sinal de que o ambiente espiritual se agitou. O inimigo sente o movimento do céu antes de você ver o resultado na terra. Ele percebe o som do que está vindo e tenta te cansar antes que o milagre se manifeste. É por isso que muitas vezes as coisas pioram antes de melhorar. É como se a escuridão se tornasse mais densa, justamente porque a aurora está prestes a romper. O inferno se move quando o céu age, e o ataque é apenas a prova de que a promessa está a caminho. Há um ponto de virada invisível na jornada da fé. É o momento em que a dor começa a ser substituída por discernimento. O crente que amadurece aprende a ler os sinais. Quando o desânimo aumenta, ele não vê isso como abandono, mas como sinal de avanço. Quando a guerra aperta, ele entende: o céu está mexendo em algo. O mal não persegue quem desistiu, ele persegue quem persiste. O inimigo não gasta energia em terreno infértil, ele investe onde há propósito germinando. Se há uma luta sobre tua vida, é porque há uma promessa prestes a florescer. Billy Graham dizia: quanto mais o vento sopra, mais a raiz se aprofunda. Essa é a lógica divina. O mal sopra ventos para te arrancar, e Deus usa esses ventos para te enraizar. Cada resistência se torna treinamento, cada ataque se torna fortalecimento. O que o inimigo planeja como obstáculo, o Espírito transforma em academia espiritual. Você cresce onde era para cair, aprende onde era para desistir, e quando o ciclo termina, o mal descobre, tarde demais, que cada tentativa de destruição se transformou em formação. O mal tenta te parar no momento em que a resposta está se aproximando. Ele sabe que, se conseguir roubar tua perseverança, ele quebra o ciclo da promessa. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que o ataque se intensifique para revelar o que está sendo gerado em você. A pressão não é sinal de punição, é sinal de parto. O propósito está nascendo, e o nascimento sempre vem acompanhado de dor. As contrações espirituais são os empurrões da promessa. Por isso, o aumento da dor não é o fim, é o início da manifestação. Há uma história que ecoa o poder dessa verdade. Um homem orava há meses pela restauração do seu casamento. Quanto mais orava, mais a distância aumentava. Quando decidiu parar, exausto e ferido, Deus lhe mostrou em sonhos que já estava agindo. Na semana seguinte, sua esposa começou a ter lembranças dos dias bons, sonhos com perdão e reconciliação. O que parecia o fim era apenas o momento em que o céu estava completando o que começou. A guerra aumentou porque a vitória já estava sendo liberada. O mal quer que você olhe para a escuridão e esqueça da promessa. Ele quer te distrair com o caos para que você perca o foco naquilo que está sendo gestado. Mas a fé te chama para enxergar além da dor. A fé não nega a batalha, mas enxerga a vitória dentro dela. É a fé que faz você olhar para o aparente retrocesso e dizer: o céu está se movendo. É a fé que transforma cada lágrima em semente, cada deserto em terreno fértil. O mal te faz olhar para a superfície, mas o Espírito te chama a ver o subterrâneo, o lugar onde Deus trabalha em silêncio. Quando o mal tenta te parar, ele não está apenas lutando contra você, ele está tentando atrasar o relógio de Deus sobre tua vida.
Mas o tempo divino não se atrasa por resistência humana, nem por oposição espiritual. O céu cumpre o que promete. Pode haver atraso aparente, mas nunca haverá falha. O plano de Deus é imutável, mesmo quando o caminho parece bloqueado. Daniel esperou 21 dias, mas a resposta já existia desde o primeiro. O mesmo acontece contigo. A promessa já foi liberada, ainda que os céus pareçam fechados. Permanecer de pé diante da resistência é uma declaração de guerra espiritual. É dizer ao inimigo: você pode me cansar, mas não vai me calar. É afirmar, mesmo em lágrimas, que o céu continua sendo tua esperança. Quando o mal percebe que nada te faz desistir, ele recua, porque a fé constante o desarma. O mal não sabe lidar com quem resiste sorrindo, adorando e confiando. Ele esperava tua desistência, mas encontrou tua adoração. E isso o enfraquece mais do que qualquer arma. O mal quer te parar porque o céu já te moveu. A guerra que você enfrenta hoje é o eco de algo que o céu já decidiu a teu favor. O atraso é ilusão, a dor é lapidação, e o silêncio é apenas o som do preparo. Quando o tempo se cumprir, tudo o que parecia travado se destravará, e então você perceberá que o mal nunca teve poder para te deter, só tentou te cansar antes da vitória. Mas o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não apenas te mantém de pé, ele te faz atravessar. O mal desanima, mas Deus reergue com propósito. Há momentos em que a vida se torna um campo de batalha silencioso. O corpo está de pé, mas a alma está em queda. Você segue, mas por dentro parece que algo se esgotou. O desânimo é a voz disfarçada do mal dizendo: não vale mais a pena. Ele não destrói de uma vez, ele vai enfraquecendo o sentido das coisas. As orações perdem força, a fé perde cor. O propósito parece distante, mas Deus não se assusta com o cansaço humano. Ele se aproxima. E enquanto o mal tenta desanimar, o Espírito Santo começa a reconstruir. A queda que o inimigo planeja é o solo onde Deus ergue novos alicerces. Isaías 40:31 é um versículo que carrega dentro dele o remédio para toda a exaustão espiritual. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação não vem de uma pausa, vem de uma entrega. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é abrir o coração. A espera ativa o renovo porque coloca a alma na frequência da esperança. O desânimo te esgota, mas a esperança te abastece. O mal quer te cansar para te silenciar. Deus quer te renovar para te enviar. O desânimo é sempre temporário, mas a unção para permanecer é permanente. A fraqueza é passageira, mas a graça é eterna. O mal quer que você olhe para o chão e ache que esse é o teu fim. Mas Deus te convida a olhar para o alto e perceber que Ele ainda está no comando. Cada vez que você se sente sem forças, Ele está sussurrando: eu ainda estou aqui. Deus não se impressiona com tua queda. Ele se compromete com tua restauração. A história do Evangelho é a história de quem caiu e foi levantado, de quem fracassou e foi reerguido. Billy Graham dizia: Deus não remove o obstáculo, Ele fortalece os joelhos do cansado. Essa frase contém a essência da fé madura. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas muda a estrutura interior de quem as enfrenta. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete pés preparados para o terreno. A graça não é um atalho, é uma força invisível que se manifesta quando o coração insiste em continuar. O inimigo quer que o obstáculo seja o motivo da desistência, mas Deus quer que ele se torne o altar do testemunho.
O mal tenta te paralisar através do cansaço, porque sabe que o cansaço é o ponto onde as promessas parecem inatingíveis. Mas é justamente nesse ponto que Deus começa a agir de maneira mais profunda. O cansaço é o espaço onde o orgulho se dissolve e a dependência floresce. É onde o ser humano percebe que não tem mais controle e se entrega por completo. Deus reergue não apenas o corpo, mas a mente. Ele cura a exaustão emocional e resgata o brilho da fé. O que o inimigo tentou apagar, o Espírito reacende com propósito. A árvore que o vento tentou derrubar cria raízes mais profundas. O que te dobrou ontem te torna mais estável amanhã. Cada lágrima que cai no chão é a água que alimenta tua nova força. Deus usa a própria tentativa de destruição do inimigo como ferramenta de amadurecimento. A dor que parecia fim se transforma em alicerce. É como se Deus dissesse: aquilo que te enfraqueceu é o mesmo que te fortalecerá. O mal tenta te curvar, mas Deus te transforma em rocha. Ele não apenas te levanta, ele te consolida. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada capítulo de fraqueza em um testemunho de resistência. A vida espiritual não é uma linha reta de vitórias. É uma curva constante entre quedas e reerguimentos. E é nesse ciclo que o caráter é forjado. A fraqueza revela onde a graça precisa agir, e a graça revela onde a fé deve crescer. O mal tenta usar o desânimo como ferramenta de destruição, mas Deus o usa como escola de dependência. Depois que você se levanta uma vez com a ajuda do Espírito, nunca mais cai da mesma forma. Há um poder que nasce da experiência de se levantar. Quem foi restaurado se torna fonte de restauração. Quem foi sustentado se torna voz de consolo. O mal tenta te silenciar, mas Deus te usa justamente por causa da tua dor. É por isso que o inimigo tem medo de quem não desiste, porque quem não desiste ensina os outros a continuar. O mal tenta enterrar o testemunho, mas Deus o transforma em semente. E cada semente que brota multiplica a esperança onde antes havia desespero. O desânimo não é o fim, é o prenúncio da renovação. Quando as forças acabam, Deus entra. Quando as palavras somem, o Espírito ora em teu lugar. Quando o coração se apaga, ele reacende o fogo do propósito. O mal tenta te fazer acreditar que você caiu para sempre, mas Deus já escreveu tua volta. O reerguimento não será discreto, será uma declaração. Porque quando Deus te levanta, o mundo percebe. Ele faz da tua fraqueza um espelho da sua glória. E se há uma verdade que deve ecoar dentro de você agora, é esta: o mal tentou te desanimar, mas Deus te reergueu com propósito. Ele te levantou para algo maior. O que parecia o fim é apenas o recomeço em outro nível. O que parecia derrota é, na verdade, a raiz de uma nova força. Deus não te restaura apenas para te confortar. Ele te restaura para te enviar. Porque os que já caíram e foram levantados por Deus são os que melhor sabem dizer: mesmo cansado, eu permaneci. E essa permanência é o selo da graça sobre tua vida. A jornada da fé nunca foi uma estrada lisa, mas uma sequência de vales, montanhas, quedas e recomeços. A cada capítulo da vida espiritual, Deus revela uma nova face da sua graça. O mal tenta derrubar, mas a presença divina sustenta. O inimigo quer que você acredite que a resistência é perda de tempo, que a luta é em vão. Mas o simples fato de você ainda estar aqui é o maior testemunho de que o céu tem planos que o inferno não pode frustrar. Permanecer de pé não é prova de força humana. É a marca de quem aprendeu a depender do poder invisível de Deus. A resistência é o altar da fé. Cada lágrima, cada silêncio, cada recomeço é adoração em forma de perseverança. O mal tentou te parar pelo desânimo, pela dúvida, pela repetição dos ataques, mas Deus te manteve firme.
Ele não te livrou da luta, mas te ensinou a lutar. Ele não removeu as tempestades, mas te deu asas como as da águia. Ele não apagou o fogo, mas te ensinou a caminhar dentro dele. O que o inimigo não entende é que o cristão não é sustentado pela força do corpo, mas pela firmeza do propósito. Deus não apenas te manteve de pé, Ele te fortaleceu em meio às quedas. A cada tropeço, uma lição. A cada lágrima, um novo discernimento. A cada perda, uma nova porção de fé. A fé verdadeira não é a ausência de medo, é a coragem de permanecer mesmo com medo. A fé autêntica não é o silêncio da dor, é a escolha de confiar em meio a ela. E quando o coração decide permanecer, algo no céu se move. O inferno recua diante da persistência dos filhos que não desistem. O mal tenta cansar, mas a esperança sempre se renova. O que parecia fraqueza se transforma em força, e o que parecia o fim se revela início. Deus sempre esteve no controle, mesmo quando você sentiu que tudo estava desmoronando. Ele não apenas observou, ele sustentou. Billy Graham dizia: não é a força, mas a fé que mantém um homem de pé. Essas palavras ecoam como o resumo desta caminhada. Porque Deus nunca exigiu perfeição, apenas confiança. O que te mantém não é a ausência de falhas, mas a constância da entrega. E é essa constância que o mal não consegue imitar nem destruir. O inimigo sabe lutar contra o entusiasmo, mas não sabe lidar com a fidelidade. Ele pode tentar abalar tua emoção, mas não consegue quebrar tua convicção. E é essa convicção, silenciosa, firme, amadurecida, que Deus chama de adoração. Charles Spurgeon completava: os soldados de Deus nunca são feitos em tempos de paz. A resistência é a forja da maturidade. Cada golpe do inimigo se transforma em molde nas mãos do Criador. Cada ferida se torna ferramenta, cada luta se torna lição. A alma que passou por batalhas profundas aprende a discernir a presença de Deus mesmo no escuro. E quando tudo o que você tem é fé, você descobre que a fé é tudo o que precisa. O mal tentou te desviar, mas o Espírito Santo te ensinou o caminho de volta todas as vezes. Há uma força que nasce no fundo do coração quando ele finalmente entende: Deus não te chamou para cair, mas para permanecer. Ficar de pé é um ato profético. É a forma silenciosa de dizer ao inferno: eu ainda creio. É a maneira como o céu reconhece seus guerreiros, não pelos troféus, mas pelas cicatrizes. As marcas da luta são o selo de quem passou pelo fogo e sobreviveu. E cada marca, cada lembrança de dor, agora é testemunho. O que o inimigo tentou usar para te envergonhar, Deus usa para te honrar. A cada resistência, Deus te amadureceu. Ele te tirou do terreno da imaturidade e te levou ao solo da confiança. Hoje, talvez você olhe para trás e perceba que tudo o que te derrubou também te construiu. Que cada deserto revelou a voz de Deus de um jeito novo. Que cada silêncio te ensinou a discernir o movimento invisível do Espírito. O mal tentou te enterrar, mas Deus te plantou. E tudo o que foi semeado na dor florescerá em testemunho. A colheita da fé é sempre mais forte do que a tempestade da dúvida. Agora, ao encerrar este tempo, é preciso lembrar: resistir não é apenas sobreviver. É florescer mesmo depois de tudo. É manter o coração sensível, mesmo quando a mente quer se proteger. É escolher acreditar de novo, mesmo depois de ter se decepcionado. Permanecer é amar o processo tanto quanto a promessa. O mal tenta roubar tua esperança, mas Deus está te convidando a proteger tua fé, porque ela é o fio que liga o teu coração ao trono da graça. É o sopro que mantém tua alma viva, mesmo nas noites mais longas. Antes de orar, respire a verdade. Você venceu o que era para te destruir. Você permanece onde muitos desistiram. E isso não é sorte, é graça.
Deus tem te sustentado nos bastidores, nos detalhes, nos momentos em que ninguém viu. E ainda que o inimigo continue tentando, ele já perdeu o controle sobre tua história. Porque o que é sustentado por Deus não cai, o que é firmado na rocha não se move. Você é a prova viva de que a resistência é o maior milagre da fé. Oração. Senhor, obrigado por cada queda que virou aprendizado. Obrigado pelas lágrimas que regaram a esperança, pelos ventos que fortaleceram as raízes e pelas lutas que forjaram a fé. Hoje eu reconheço. Não permaneci porque fui forte, mas porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Se ainda houver áreas em mim que precisam ser reerguidas, levanta-as com tuas mãos. Se ainda houver medo, cobre-o com tua paz. Que minha vida seja testemunho do teu sustento, mesmo quando o mal tentar me abater. E que cada novo amanhecer me encontre de pé, firme, consciente de que o teu amor é a razão pela qual eu resisto. Em nome de Jesus, amém. E se esta palavra encontrou abrigo em teu coração, venha fazer parte desta comunidade de fé. Aqui caminhamos juntos, os que lutam, os que reerguem, os que permanecem. Compartilhe esta mensagem com quem também precisa lembrar que o mal pode até tentar, mas Deus sempre sustenta. Porque quando o inimigo planeja tua queda, o céu já preparou teu recomeço. Permanecer é tua resposta, e o teu permanecer é o testemunho que glorifica a Deus diante de todo o inferno.